Se você nos acompanhou até aqui, deve ter percebido que o processo de transformação digital pode gerar um profundo impacto nas estruturas organizacionais e, com isso, novos modelos de negócios podem surgir. E o curioso é entendermos que as tecnologias digitais não são as grandes responsáveis pela criação desses novos modelos de negócio. Um exemplo clássico é a empresa Uber, o aplicativo de carona. Se analisarmos mais de perto, entenderemos que o modelo de negócio da Uber não está pautado na tecnologia em si, mas principalmente em como essas tecnologias estão sendo utilizadas em conjunto para criar e entregar valor para os seus usuários. Neste sentido, enquanto uma oferta inovadora pode se tornar um desafio para a concorrência, um modelo de negócio inovador pode tornar a concorrência irrelevante. Bastante desafiador, não é mesmo? E como será que nós, aqui na Dexco, estamos lidando com o surgimento de novos modelos de negócio? Estamos olhando para essas tendências? Pois é, e para falar um pouco mais sobre estes assuntos e como a Dexco está se movimentando nestes aspectos de modelos de negócio, eu trago neste episódio da nossa série Caminhos para a Transformação Digital o Renato, do time de Inovação e Estratégia, e o Diego, do time de Capabilities Comerciais da EQ Revestimentos, para nos contar um pouco mais sobre o contexto do modelo de negócio no processo de transformação digital, bem como as iniciativas que a Dexco está desenvolvendo. Fique com a gente! E aqui estamos para mais um bate-papo da nossa série Caminhos para a Transformação Digital. E neste bate-papo de hoje eu estou aqui com o Renato e com o Diego. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Xavier, pelo convite. Um prazer aqui participar desse programa Caminhos para a Transformação Digital da Dexco. É isso aí. Obrigado, Renato. Acho que fantástica iniciativa e um prazer participar aí do programa Caminhos. Bacana. A ideia aqui é para ser um bate-papo bem informativo sobre modelos de negócio. Afinal de contas, a gente entende que modelo de negócio é uma das perspectivas que a gente avalia quando a gente está falando sobre transformação digital. E neste contexto, nós também entendemos a importância dos modelos de negócio para a perenidade das nossas empresas, né? Quando a gente olha aqui para dentro da Dexco, a gente está falando em diversos modelos de negócio, mas antes da gente entrar a fundo nesse assunto, para a gente entender o que está acontecendo com relação ao modelo de negócio dentro da Dexco, eu queria entender um pouquinho de vocês o que é modelo de negócio, porque muito se fala, mas eu acho que é bacana trazer esse entendimento do que é modelo de negócio para o público que está aí nos assistindo. Então, qualquer um de vocês, quem começar, tá tudo certo. Você começa Vamos ou lá. começa, Diego? Pode começar, Posso começar Renato. aqui? Fique à vontade. Bacana. Olha, acho que existem várias definições, né, Xavier, do que Sim. é modelo de negócio. Eu adotei para mim uma definição que eu acho que é bastante simplória, na verdade, Legal. que é a seguinte: modelos de negócio são as formas que a companhia tem, formas ou meios, enfim, que a Sim. companhia tem de gerar valor, Perfeito. tá? Acho que é uma definição bem simples e até meio abrangente, por isso que eu vou Uhum. dar alguns exemplos para você, tá? Legal. Aqui na Dexo a gente desenvolveu algumas formas de criar valor, então, por consequência de modelo de negócio, né? A gente tem aquela forma, vamos dizer assim, a mais, não digo mais trivial, mas aquela que a gente faz há 70 anos, né? Que são os nossos negócios atuais ali, né? Com negócio de painel de madeira, né? De deck, que eu vou até deixar um pouco mais pro Diego falar mais. Mas Bacana. recentemente, nos últimos anos, Uhum. a gente tem criado novas formas de modelos de negócio também, né? Eu acho que um grande exemplo é a própria LD, né? A LD Legal. é uma joint venture e acho que esse foi uma das primeiras ou das mais relevantes iniciativas que a gente tem de criação de modelo de negócio, que a gente inclusive não consolida. A gente é dono de 49% da LD, né? É uma joint venture é uma palavra em inglês, né, que significa, na verdade, uma iniciativa em conjunto, né? O Legal. nosso parceiro austríaco, ele aportou ali capital e know-how de como produzir celulose solúvel, né? E a gente aportou nossas florestas, né, que são uma grande base, uma grande fortaleza nossa, uma grande vantagem competitiva nossa, além de aportar capital também e o conhecimento de como fazer negócio no Brasil, né? Então a joint venture ela tem um pouco disso, tem dessa parceria, né? Cada sócio aporta aquilo que ele faz bem ou de melhor, né, em prol de um novo negócio. Então a LD acho que é um grande exemplo de modelo de negócio que a gente criou aqui internamente, né? Esse é um exemplo, tem outros também. A gente, no ano passado, anunciou também a Casa Dexco, né, que é um passo importante que a gente está dando em direção ao consumidor final, que vai materializar ou personificar o viver ambientes, né, via os nossos produtos ambientados, né. Então, a própria Casa Dexco é um novo modelo de negócio, né, Uhum. não vai ser somente um showroom, como é o EDD hoje, por exemplo, ou o próprio showroom da Portinari. Ela, de fato, vai vender, né, ela vai ter fonte de receita, hã, lá na Casa Dexco, né.
A Caetex é um exemplo muito similar da própria LD, tá? Só que ao contrário da LD, a Casatex com a gente, a Caetex, se não me engano, nós vamos consolidar, se não consolidamos ainda, se não me engano, nós vamos consolidar no nosso balanço, né? Legal. E mais recentemente, um novo modelo de negócio que a gente criou é o DX Ventures, né? Muito provavelmente ao longo do nosso papo aqui a gente vai ter mais oportunidade de falar do DX Ventures, Provavelmente. mas ele é sim também um novo modelo de negócio onde a gente inclusive na verdade, ele é um grande laboratório para a gente criar novos modelos de negócio, né. Então Excelente. ele é quase um metaverso, assim, de modelo de negócio ali, então inclusive a gente pode Muito até bom. falar depois, mas eu vou passar um pouco aqui a bola para o Diego também, explorar como é que funciona o modelo de negócio mais perto dos nossos negócios DECA e RC ali. Isso aí, Diego, tá Perfeito. contigo. Eu acho que fora a dimensão que o Renato acabou de falar, né, que está muito ligado a novas avenidas ou novos negócios, mesmo quando a gente está dentro do próprio negócio, como é o caso de Deca, a gente está inovando na forma como a gente entrega valor, né? Não só cria valor, mas também entrega valor, seja com iniciativas como o nosso marketplace, a iniciativa voltada a vender direto para o consumidor, como nossas iniciativas digitais, estando cada Uhum. vez mais próximos ao consumidor, seja no desenvolvimento de portfólio, seja também ah, no conceito de atendimento aos nossos clientes. Então, acho que o modelo de negócio, no final do dia, a gente pode tangibilizar como qualquer iniciativa, não necessariamente uma coisa extremamente inovadora em termos de produto, mas qualquer forma que eu vá diferente ao mercado, entregando e executando um valor diferente para os nossos consumidores, aos nossos clientes. Muito bom. Eu acho legal quando vocês tocam nesse assunto, né, porque se a gente colocar, eh, exatamente tudo que vocês falaram, né, aquele famoso Business Model Canvas, né, que é o quadro de modelos de negócio, a gente consegue entender porque lá tem algumas vertentes. E é comum as pessoas confundirem o modelo de negócio com o modelo de receita, né, como que a empresa fatura efetivamente. Porque o modelo Perfeito. de negócio, como vocês falaram, ele é mais abrangente, né. A forma na qual a gente vai colocar dinheiro no bolso faz parte desse plano maior, né, desse modelo maior que é o modelo de negócio. E até colocando aqui, né, um pouco de conhecimento para o pessoal que está aí nos assistindo, quando a gente olha para aquele quadro, então se você ainda não conhece o Business Model Canvas, vai no Google e procure, né, por, o quadro de modelo de negócio, a gente está falando sobre a proposta de valor, que é exatamente o que vocês tocaram, então a Dexco tem proposta de valor já que está no core business, né, que está ali dentro do que é o que faz a empresa suceder até hoje, né, Perfeito. basicamente. Como que é na outra ponta nós temos os clientes, né, que é exatamente para quem que a gente vai entregar essa proposta de valor, e nós temos os canais de relacionamento, assim como nós temos a estrutura de custo, nós temos também, os parceiros-chave, então isso que é muito legal, porque no final do dia o modelo de negócio é pautado por uma série de outras características, né, e atributos. E aí, aproveitando já que vocês tocaram nesse ponto, né, da importância de criar valor, né, de entregar esse valor e de capturar esse valor com os nossos clientes e consumidores, o que mais que a Dexco tem feito assim na prática? Né? Tem até aqui a outra pergunta que como que a gente está criando, entregando e capturando valor assim na prática? Vocês já trouxeram alguns aspectos. O que mais que daria para a gente ilustrar para a nossa audiência, para o público que está nos assistindo aqui, sobre essa captura, né, essa criação, entrega e captura de valor, na prática. Em Deca, por exemplo, eu posso contextualizar algumas situações, né, Uhum. mas acho que nos últimos anos, e mais fortemente aí no ano e meio, a gente tem cada vez tomado, eu acho que isso daí está bem conectado com a transformação digital e o novo modelo de negócio, Legal. decisão com base em dados. No mercado de materiais de construção especificamente, é um mercado bastante carente de informações, a gente não tem como em outros mercados existem Nielsen, mercado farmacêutico existe o IQVIA. No último ano, a gente vem tentando transformar, desde o nosso processo de S&OP, que é a base de como a gente, mensura o que a gente precisa vender para estar próximo aos nossos consumidores, seja para o desejo de mercado, qual o tipo de produto que a gente deveria, a assertividade de portfólio no ponto de venda, isso é completamente transformador, né? Quando a gente, começa a tomar decisões com base em dados e não mais com base no conhecimento tácito, primeiro a gente consegue escalar, através das Legal. ferramentas digitais que a gente está colocando, como o Super App. Para quem não conhece, o Super App é uma ferramenta que a gente está integrando o end-to-end, do vendedor no ponto de venda através de inteligência artificial, em que a gente consegue chegar para o ponto de venda e otimizar o capital que ele emprega numa compra em conjunto com a Dexco. A gente fala: "Esse é o mix que você deveria comprar, que vai trazer maior rentabilidade para o seu negócio
e, consequentemente, também maior rentabilidade pela empresa. Então, se a gente olhar do Legal. ponto de vista de negócio, é o mesmo produto sendo vendido no mesmo ponto de venda, mas de uma forma completamente diferente, gerando valor para toda uma cadeia. Isso só é Bacana. possível através das ferramentas digitais e de dados que estão sendo capturados. Então, a gente tem apresentado crescimentos bastante significativos nos pontos de venda. A gente tem um índice de satisfação dos nossos clientes maior e, consequentemente, maior acessibilidade aos nossos consumidores de todos os nossos produtos que são estratégicos. É excelente, porque a criação de valor ela não está pautada somente no produto em si, né? No produto físico que é entregue na mão do consumidor, mas também no serviço, né? Que vai corroborar aí com toda essa transformação que a gente está olhando. Eu acho que isso realmente faz bastante sentido. Me surgiu aqui. Pode falar, Renato. Não sei se você estava com. Não, 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 só complementar a resposta do Diego, Legal, porque manda. aí eu acho que eu ia puxar. Agora chegou o momento de, Sim, de falar acho, do DX Ventures, que legal, é um pouco do gancho do que o Diego falou. O bacana, que é o DX Ventures? Ele é um grande laboratório de experimentação, na verdade. Né? A legal. gente escolheu uma estrutura, é um outro CNPJ, então, na verdade, é como se fosse uma nova empresa da Dexco, mas uma empresa controlada. Tá? Então, é de fato Certo. um laboratório. É ali que é onde a gente procura tomar decisões ágeis, né? Muito rápidas, inclusive com um potencial de perda controlado. Então, você Uhum, é rápido, né? E pequeno. Né? Acho que esse é um grande laboratório de negócios, é um grande laboratório de modelos de negócios. Aí legal. encaixando com a resposta anterior. Uhum, Tá? Então você pega, vamos lá, a gente fez 3 investimentos até agora via o DX Ventures. Depois eu posso até falar de alguns outros investimentos que a gente fez perfeito. diretamente via Dexo, como o próprio ABC da construção. Mas no DX Ventures a gente fez 3 investimentos até agora. Na Urban, na Noa e na Brasil ao Cubo, tá? O que é a Urban e a Noa? Elas são 2 empresas da mesma vertical, da mesma cadeia de valor, da madeira engenheirada, tá? Então, a Urban, ela pega uma árvore de pinos, hoje, né, talvez no futuro o próprio eucalipto, como é a nossa base florestal que Uhum, produz painel de madeira. Então, assim, pega essa árvore de pinos, e essa árvore vão ser elementos estruturais de edificações. Então, essa árvore vai virar laje, viga e pilar de prédio, né? Aí a Noa vai lá, pega esses elementos estruturais e de fato levanta o prédio, né? Então, essa é uma nova forma de a gente viver ambientes, de a gente agregar mais valores para os nossos consumidores, não através dos nossos produtos atuais, como louças, metais, chuveiros, o próprio painel de madeira via os nossos móveis, mas também a estrutura do prédio, né? E por que a madeira engenheirada ou por que o aço de uma Brasilcube, por exemplo? Porque são duas grandes alternativas para o grande vilão, na verdade, da emissão de CO2, né, de gás de estufa, que é o concreto armado, né? Então veja como o investimento na cadeia de valor da madeira engenheirada ela conecta muito com a nossa expertise na gestão florestal, né, com o perfeito. nosso posicionamento ESG, Uhum. né, e com a nossa proposta de marca de viver ambiente, né. Então isso explica muito o potencial do retorno estratégico que a gente quer capturar com a Urban e com a Noa. Aí você pega a Brasil ao Cubo. A Brasil ao Cubo, eu acho que ela é uma grande candidata a disruptar o modelo de negócio, aí novamente ligando com a questão anterior, de um dos nossos principais clientes, do nosso canal Engenharia, né. Excelente. A Brasil ao Cubo, eu acho que ela tem o real potencial de mudar o método e modelo construtivo de edificações no Brasil, tá. Então, a gente, ao investir na Brasil ao Cubo, a gente nada mais nada menos quer inovar, ou aprender a inovar junto com o nosso cliente, né. Ela tem um modelo de construção totalmente industrializado e off-site, então fora do canteiro de obra, e ela produz módulos que elas se encaixam como se fosse Lego no próprio canteiro de obra. Então, por exemplo, uma suíte, um quarto com banheiro, ele já nasce ou ele já vem montado no módulo na indústria da Brasil Cuba, ela só chega no canteiro e monta. Então será que se a gente junto com a Brasil Cuba não poderia ou não conseguiria produzir produtos que fossem mais fáceis de instalar? Será que se a gente não conseguisse produzir uma bacia sanitária ou uma Sim. torneira que fosse muito mais fácil de instalar, a gente não aumentaria a recorrência de venda dela ou de compra para os nossos consumidores? Então, são essas, oportunidades que a gente mapeia ao longo da jornada do nosso consumidor, que a gente pretende monetizar ou alavancar via o DX Ventures. Então, potencialmente criando novos modelos de negócio. E aí que se conecta com a sua pergunta atual e com a anterior também. Então, o DX Ventures ele é um grande laboratório de novos modelos de negócio pra gente. Muito bom, muito bem explicado, né? E é interessante porque 2 pontos que vocês trouxeram trabalha e convergem com a ambidestria organizacional, quando a gente olha, né, a Dexco está preocupada com o core business, com aquilo que está acontecendo agora, né, através do super app, o que que dá para a gente extrair de valor lá na ponta da cadeia, e ao mesmo tempo a gente está com um olhar para o futuro, né,
para novos métodos construtivos. Eu acho que isso é fundamental para a perenidade organizacional, né, como um todo. E aí, já puxando essa pergunta aí, a esse ponto, né, tem outra pergunta aqui que eu trouxe para vocês que é o seguinte: o que que a Dexco tem feito? Você já trouxe aqui um pouquinho, Renato, mas para não se limitar aos modelos de negócios atuais. Então, o Diego já falou um pouquinho também, mas eu acho que tem muito mais coisas por aí, né? Então, o que que nós temos feito como organização para a gente não ficar limitado a esse modelo atual? Bom, acho que a primeira coisa é se aproximar cada vez mais do consumidor. Olha, primeiro ponto, é entender que é o consumidor final que de fato Perfeito. é aquele que puxa a demanda na ponta, Excelente. né. E aqui a gente tem uma diferença, né? Acho que é legal a gente falar sobre consumidor e cliente. Nós temos um episódio específico sobre consumidor, onde a Fanny com a Paty fala dessa diferença, mas eu gostaria de trazer aqui também. O que que é o consumidor para nós, o que que é o cliente? Então, eu acho que, por exemplo, fica até mais fácil de explicar, né. O Ótimo. cliente é aquele que a gente vende diretamente dos nossos produtos, né. No caso da DEC esse eu acho que o Diego até pode completar mais, mas os grandes principais exemplos são nossos home centers, né. Então Leroy Merlin, Home Taylor centers, Morrison. lojas especializadas também é um grande canal e até o varejo, uma hidráulica. Então, seu cliente, na verdade, é um grande parceiro de negócio, né? A gente não chega Perfeito. direto a quem consome, mas é quem está mais próximo da gente aí nesse elo final da cadeia. E clientes e consumidores, às vezes, têm ambições completamente distintas. Um produto que o consumidor, que é quem vai consumir, né? Quem vai executar, pensando na nossa jornada, né? Uhum. Inspiração, consideração, conversão, execução e finalmente aí a fidelização. Esse é o cara que a gente quer capturar, né, o cara que você vai lá no início de uma obra, vai considerar um produto até ele ficar fidelizado e indicar, ou a gente sabe que a matéria de construção não é um mercado de alta recorrência, né, acho que a Uhum. pesquisa é 1 e meia, 2 vezes na vida, né, que você faz uma reforma ou compra na sua casa, então é extremamente importante essas 2 vezes na vida você capturar esse consumidor. Então, acho que é muito nesse sentido. Quando a gente fala do nosso produto, óbvio que a gente tem que entender a necessidade do nosso parceiro de negócio, mas cada vez mais voltado para quem consome, executa e se inspira com os nossos produtos, né. Muito bom. E na madeira, a batalha não é muito diferente não, tá. Na verdade, na madeira, a batalha acho que é até um pouco mais complexa, porque ela tem uma cadeia de valor um pouco mais longa que, por causa do marceneiro. Certo. Então, assim, além do arquiteto de instalador que tem em deck RC, por exemplo, a madeira ainda tem um marceneiro, né. E você pode ter certeza que 100% ou 99,5%, sei lá, dos marceneiros do Brasil conhecem a Duratex. Conhecem a marca Duratex, até pedem um painel Duratex. Mas eu não tenho certeza se todo consumidor final conhece a marca Duratex. Então aí também essa é uma outra diferença, ou outro elemento que diferencia o que que é cliente e o que que é consumidor, Uhum. tá. Quanto mais vantagem competitiva a gente conseguir desenvolver em volta da marca Duratex, mais a gente vai conseguir, capturar a preferência do nosso consumidor, né, mais a gente vai conseguir conquistar a diferenciação versus os nossos concorrentes, né. Então acho que o primeiro ponto nessa jornada é, de fato, entender o comportamento, conseguir ler, conseguir prever o comportamento do nosso consumidor e, obviamente, isso vai ser feito via dados, né. A Sim, gente, perfeito. vai cada vez mais tomar decisões de investimento, até na verdade nem somente de investimentos. Toda e qualquer decisão que a gente toma na empresa tem que ser cada vez mais baseada em fatos e dados, né. Então, esse conhecimento, essa informação, esses dados do consumidor vão ajudar muito a gente a tomar decisões cada vez mais assertivas. E vamos lá, a gente é líder em praticamente todos os negócios que a gente atua, né, com exceção de um ou 2 ali, na verdade um, a gente é líder em todos os segmentos que a gente atua. Todos os nossos concorrentes querem o nosso lugar. Né, querem ocupar onde a gente está. Então é quase que uma prerrogativa do líder que quer se manter líder, olhar para frente, né, Legal. procurar inovação, né, e não ficar só tentando fazer inovações incrementais, somente inovação incremental é importante, Sim. mas ela tem que se compor junto com o foco a longo prazo, junto com inovações mais disruptivas. Não, legal, porque eu tenho uma pergunta mais adiante justamente para falar sobre concorrência, porque quando a gente olha no modelo de negócio convencional, né, como a gente falou aí no Business Model Canvas, enfim, proposto lá pelo Alexander Osterwalder, não se leva em consideração a concorrência, e a gente vai falar especificamente disso mais adiante. Então, o consumidor, né, na percepção de vocês, é ali o elemento que puxa essas transformações e essa criação do modelo de negócio que vai deixar a empresa mais perene. E é legal que vocês tocaram nesse ponto, porque em outros episódios eu falei bastante sobre 3 grandes fatores externos que influenciam na transformação digital, na verdade, que puxam a transformação digital. O primeiro deles normalmente está condicionado à mudança de comportamento e hábito do consumidor, né? Porque
ali no dado momento, ele começa a mudar o comportamento dele em virtude de algum cenário, e isso obriga as empresas a se adequarem. Um outro fator está relacionado às novas tecnologias. Essas tecnologias por si só, elas vão evoluindo e elas também têm a capacidade de mudar o comportamento do consumidor. Um caso clássico é quando a gente olha para um smartphone sem botão, né? Todo mundo hoje em dia quer um smartphone touch, enfim. Isso muda comportamento. E um outro ponto que vem, que é o que você está falando, é exatamente a concorrência. A concorrência pega um novo hábito ou utiliza estrategicamente novas tecnologias, com isso, desenvolve novos hábitos no consumidor e ela cria novos modelos de negócio que atendam a isso, né. E então tem toda essa interligação e por isso é importante a gente olhar para modelos de negócio como um fator primordial para a transformação digital como um todo. E aí aproveitando, né, esse tópico, outra pergunta aqui que eu tenho para vocês é o seguinte, a gente está se adaptando na percepção de vocês, estamos nos adaptando cedo, né, para a gente ficar à frente dessa curva de transformação? Eu acho que olhando Ou um o que que pouco falta, né, o que perfeito. assim, se vocês pudessem inclusive já deixar dicas aqui para quem estiver assistindo, né. "Pô pessoal, vamos olhar para tal coisa", acho que é importante a gente não deixar de olhar para isso. Na minha visão, tô 1 ano e meio aqui na companhia, Uhum, eu acho que fundamentalmente a gente transpira, ah, a necessidade de novos modelos de negócio, né. Se a gente for olhar qualquer dimensão, pelo menos, sim, que a gente olha dentro da empresa, ou a gente está falando de uma nova avenida de crescimento, ou de um novo investimento, ou mesmo dentro do modelo de negócio, a gente está o tempo inteiro se desafiando em perfeito. como transformar aquilo, seja agregando serviços. Uhum, Então, por exemplo, dentro de Deca, a gente tem um grande projeto aí sendo tocado, ah, pelo Guise da reformulação do nosso modelo de posto de assistência técnica, que legal. a gente entende fundamentalmente como um diferencial competitivo, mas que no futuro, além de ser um posto de assistência técnica para problemas, que tudo que a gente não quer é, se a gente pensar pela perspectiva de problema, putz, se não tivesse nenhum problema na fábrica, não precisaria de uma assistência técnica. Não, a gente quer transformar isso numa grande vertente de serviços. Legal. Poderia vender a gente sabe que dentro da jornada que eu falei, que começa com a inspiração, a fidelização, a execução é uma das etapas mais doloridas que a gente tem. Você vai lá, compra a torneira e depois não consegue instalar, compra a bacia, é instalada errado. Então, por que não agregar esse serviço? E pode ser, se a gente pegar em revestimentos cerâmicos, o valor do revestimento cerâmico que é cobrado para fazer a instalação por metro quadrado é quase o mesmo valor de um metro de revestimentos cerâmicos. Então, se a gente fizesse uma extrapolação, seria quase o mesmo tamanho que a gente tem de mercado de revestimentos cerâmicos, é quase o mesmo Excelente ponto. tamanho em serviços. Então, como a gente pode, a todo tempo se desafiar, e eu acho que a gente tem que olhar cada oportunidade, né, em cada processo de negócio que a gente tem, em cada venda, em cada, interação que a gente tem com o nosso consumidor final, como a gente pode olhar essa cadeia e aumentar a nossa pegada no profit pool, né. No profit pool é o tamanho, se a gente pegar toda nossa cadeia de valor, cada um tem um pedacinho, então a construtora tem um pedaço, daí o Renato acabou de falar do GX Ventures tentando entrar um pouquinho ali na parte de construção. Cada um tem um tamanho de uma pegada, né, o varejo tem uma pegada, a gente colocou um pezinho na ABC, um instalador tem uma pegada, então acho que o importante é a todo momento a gente imaginar dentro do nosso modelo de negócio como a gente pode servir melhor nossos consumidores e como a gente pode cada dia mais, a Dexico ter uma pegada maior nessa conjunto de receitas e margens que existem dentro da cadeia de mercado de materiais de construção, não esquecendo sempre dos concorrentes assimétricos, né. Muitas vezes a gente acha que nosso concorrente é puramente uma Lorenzetti ou nosso concorrente é uma Docol, mas muitas vezes pode ter outra gama de produtos ou outros concorrentes que estão entrando aí dentro disso daí, seja com uma tecnologia, seja com uma inovação, que pode roubar um pedaço nosso aí dentro dessa cadeia de resultados e valor. Bom ponto, Diego. Só para falar, tem um episódio que a gente fala especificamente sobre concorrência e logo na introdução eu falo. Normalmente a briga não é entre empresas grandes, né, ou grandes contra pequenas. Normalmente entre empresas lentas contra as empresas ágeis. Perfeito, Que é o caso que a gente olha aqui, né, para DX Ventures, que assim são empresas menores, que são empresas mais ágeis, que conseguem muitas vezes se adaptar muito mais rápido do que as grandes, né? perfeito. Não, e tem outro ponto, eu chamaria que é o seguinte, o nosso setor, o setor da construção civil, é um setor que tradicionalmente inova pouco, Sim, né. Só que a gente não pode utilizar isso como uma muleta. Acho que foi uma isso baita de uma oportunidade. muito mais uma oportunidade.
Foi o tempo em que tem uma grande vantagem competitiva era ter um produto melhor, né, ou ter uma patente. Obviamente patente ainda é muito importante, Sim. mas cada vez mais uma vantagem competitiva que vai ser cada vez mais importante é a agilidade, né, é o time to market, né, você Uhum. conseguir entregar cada vez mais rápido. É você ler uma demanda potencial mais rápido, você capturar uma tendência, uma mudança de comportamento do consumidor cada vez mais Excelente. rapidamente e traduzir isso, né, em agregação de valor para o consumidor. Então, assim, parte dele volta para ele, assim, né. Quanto mais rápido esse ciclo de vai e volta, for, quanto mais ágil esse ciclo acontecer, mais, ou é mais provável que porque não dá pra garantir nada, né, mais provável que a gente vai continuar mantendo a nossa posição de liderança, tá. E por outro lado, quanto mais devagar, quanto mais lento a gente for em ler transformações da nossa demanda na ponta, maior o risco de a gente ser ultrapassado pelos nossos concorrentes. Não, perfeito. Você trouxe aqui novamente o termo agilidade, eh, e eu não me canso de falar que o termo agilidade, ele é sinônimo de adaptativo, né. Então, se a gente pegar tudo que você falou e colocar a nossa capacidade de se adaptar a essas demandas, é ela que vai ser imperativa no sucesso a longo prazo, né, e eu acho que a empresa já tem se comportado assim, por isso que tem anos de história, né, com essa capacidade de adaptação barra agilidade. Eu acho isso fundamental. E o nosso dia a dia, inclusive, nós temos que ter essa capacidade de adaptação, né. Eu acho que, assim, pequenas atividades no nosso dia a dia nos leva a esse pensamento mais ágil, mais adaptativo, para que a gente consiga executar, porque imagina só, a gente está falando de um transatlântico, né, que é a Dexco. Como que a gente vai conseguir fazer esse transatlântico dar uma guinada? Por isso eu achei muito legal, até numa das lives externas que nós fizemos e em conversa também aqui no nos episódios de concorrência, né, o Jonas até levantou a bola da analogia que o Gurgel do iFood falou sobre, você ter um transatlântico e você solta os jet skis, né, que é a DX Ventures, está fazendo justamente isso, para ter essa capacidade de agilidade, de adaptatividade, para conseguir trazer novidades, enfim, oxigenar aí o nosso ambiente com realmente aquilo que importa e, a partir disso, com a criação de valor, né, com a criação de novos valores para o mercado. Uma próxima pergunta aqui, né, que é o seguinte: o que que a gente tem feito para a gente não ficar limitado ao nosso portfólio agora olhando para produtos ou serviços, né, para a gente falar: "Poxa, acho que já deu", né, as louças sanitárias, enfim, ou as torneiras ou os chuveiros, é isso e pronto, acabou. O que que a gente tem feito para que a gente consiga, quebrar essa barreira de limite de novos produtos/serviços? Fique à Bom, vontade. bom, então, acho que assim, como eu estava falando, o na minha visão, assim, o mercado é extremamente, apesar de concentrado, né, a gente tem Sim, muita oportunidade quando a gente olha diretamente para o consumidor. Por exemplo, dar exemplos que a gente está fazendo que muda completamente. A gente sabe que, historicamente, o nosso, se a gente pegar principalmente o canal loja especializada, ele é muito pautado no arquiteto. 70 a 80% da compra é legal. um arquiteto que acaba fazendo a especificação, o consumidor já chega na loja já com o projeto feito, ele é um processo mais simples de conversão. Só que esse canal é basicamente 30 ou 40, 35% mais ou menos do nosso negócio, né. A gente tem outros 60% do nosso negócio, tirando a engenharia que é uns 10, vamos supor 50% do nosso negócio, que é o canal que a gente chama de varejo home center. Alguém já teve experiência, todo mundo já teve a experiência de ir no home center e sabe o quanto é confuso a experiência para o shopper, uma vez que chega ali no home center, você vê dezenas de torneiras, Uhum. dezenas, e aí, enfim, e você vê coisas de R$ 100 a coisas de R$ 7.000, né. Como ajudar o nosso shopper, o nosso consumidor, no processo de escolha do melhor produto para a casa dele, num cenário em que ele não está assessorado por um arquiteto. Então a gente está trabalhando, por exemplo, em trade marketing, Legal. com ferramentas digitais em conjunto com, inclusive, com a Fanny, Uhum. que participou aqui, de como a gente pode facilitar a jornada do consumidor no processo, ah, de uma escolha de produto. E você acaba empacotando esse cara, por que não criar um programa de relacionamento com esse consumidor, que aí eu translado da relação puramente de loja e eu consigo conectar com esse consumidor em qualquer lugar que ele comprar, via especificação. Esse cara já comprou uma torneira, esse cara já comprou uma bacia, como fica o ambiente dele remodelado. Então, a hora que ele chega no ponto de venda, ele sai aquele que a gente pode chamar de oceano vermelho, né, o nosso produto misturado com o da Docol, da Fame e tudo isso daí,
para uma venda muito mais assertiva, em que ele sabe o valor que o nosso produto está entregando. Porque o valor tem que ser percebido. E no ponto de Excelente. venda, muitas vezes ele vai ver só a diferença. Nossa, essa torneira aqui eu só um pouquinho assim, não vou pagar de R$ 100 para R$ 900. Então, a gente está trabalhando fortemente nesse processo de instrução e educação do consumidor, através de ferramentas digitais, como a simulação que a Fanita está fazendo, bem como a gente implementando a estratégia de preços através de réguas, em que eu garanto que qualquer tier de preço qualquer tier de preço eu tenho um produto que esteja presente e consiga caber no bolso dos nossos consumidores. Então tudo Entendi. isso muda o nosso jogo em relação ao approach ao consumidor e nosso modelo de negócio, na cadeia final. Deixa eu pegar o gancho do Diego, tirar um pouquinho o chapéu de inovação e botar o chapéu de estratégia aqui. Legal, bacana. A gente falou bastante de capturar cada vez mais rapidamente uma mudança de hábito do consumidor, né? Sim, Mas aí com o chapéu de estratégia, eu acho que a gente tem que melhorar muito ainda o entendimento do nosso entorno, tá? legal. Então a gente falou Bacana. numa pergunta anterior que, como a gente é o primeiro, é líder da maioria dos segmentos que a gente atua, fatalmente a gente vai acabar sendo copiado pelos nossos concorrentes. Cara, mas é uma via de duas mãos esse negócio, tá? Se algum concorrente nosso desenvolver, conseguir criar algum tipo de inovação, uma coisa diferente, que agregue ou que seja visto como uma agregação de valor pelo nosso consumidor, a gente tem que copiar. Não tem nenhum problema em copiar. Na verdade, é um erro a gente não se adaptar a esse novo nicho de mercado de demanda que foi criado, tá? Então a gente precisa Exatamente. também sempre tá com o radar ligado para saber o que que não somente o nosso consumidor tá necessitando de novas demandas, né, ou novas ofertas e soluções para ele, mas também saber o que que os nossos concorrentes estão fazendo, onde eles estão investindo, qual que é o propósito corporativo deles, onde que eles estão investindo, qual que é o plano de longo prazo de cada um deles, pra gente ver onde é que cada um quer ir e se questionar, o que que eu tô fazendo versus o que que ele tá fazendo e qual que faz mais sentido para o que a gente espera da Dex, para nossa proposta de valor, tá? Então, um entendimento do nosso entorno como um todo, não somente do consumidor, mas também dos nossos concorrentes. Excelente, excelente. Olha só, quanta coisa interessante vocês trouxeram aqui, né? Numa pergunta que aparentemente ela é simples, mas ela é bastante profunda, justamente em virtude dessa oportunidade que nós temos de captura de valor com o próprio consumidor. Ou seja, olhando aqui para o viés exatamente de produtos ou serviços, né? Não necessariamente com o modelo de negócio, porque isso tudo faz parte, né? De como o modelo de negócio vai ser estruturado. E agora eu tenho uma pergunta bastante emblemática para vocês dois, que é o seguinte, nós podemos considerar que a nossa prioridade máxima é gerar valor para os nossos clientes barra consumidores, mesmo que isso reduza temporariamente o nosso retorno financeiro? Acho que é uma Oh, pergunta bem difícil para os dois aqui, mas ela é uma pergunta essencial para a gente entender como que a Dexco se comporta, talvez em relação aos horizontes de tempo, né? De repente, vamos olhar para o futuro, aí nesse momento sim, não, curto prazo de jeito algum. E aí, qual a percepção de vocês? não tá gravando não, né? Tô brincando. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que se alavancar, né, ou tirar valor, de quem nós somos, tá? Excelente. Ou da Uhum. base de acionista da Dexco, né? 60% do nosso capital social, né, vem de famílias investidoras de longo prazo, né? O Bloco Stable, o Bloco Itaúsa. Eles não vão vender a ação da companhia se a gente tiver um resultado trimestral ruim, ou se no ano a gente não atingir o POA, por exemplo. Não, eles têm uma visão muito, até onde eu entendo, acho que eles têm uma visão muito mais longo prazista, eh, do nosso negócio. Isso foi provado, em outras crises em outras ou diversas outras crises que o país já passou. Isso foi comprovado inclusive na crise do Covid-19, né, onde muito pelo contrário, acho que a Dexco e o próprio grupo foi um grande protagonista em zelar pela segurança e pela saúde de toda a nossa sociedade, né. Então acho que isso prova de várias formas diferentes que, não somente a Dexco, mas o grupo tem uma visão de longo prazo perante o nosso setor e perante a nossa sociedade, tá. Eu acho que isso nos dá um conforto de conseguir buscar mais e olhar mais longe, tá. Não é um resultado trimestral ou do ano que a gente não atingiu, que vai fazer com que a gente mude essa visão longo prazista. E em paralelo a isso, eu acho que cada vez mais a gente tem desenvolvido um modelo mental de que é o consumidor que de fato puxa a demanda na ponta e ele que vê valor, nos serviços e produtos que o setor industrial, o serviço de comércio, enfim, entrega, tá. Perfeito. Então se você for juntar essa segurança do capital que vai estar lá e só está esperando boas oportunidades de investimento, bons negócios, boas criações de novos modelos de negócio, com o entendimento que é o cliente que é o cliente barra consumidor, né, e depende da cadeia que você tá, mas que é o Uhum. cliente barra consumidor que puxa essa demanda, eu acho que essa segurança de longo prazo
com essas informações que vêm cada vez mais, ou essa orientação do modelo de negócio cada vez mais voltada para o consumidor final, eu acho que é um match perfeito, tá? E a gente tem que Excelente. tirar a visão da sinergia ou da simbiose dessas duas visões. A segurança do capital, que está ali disponível para boas oportunidades de investimento, e esse monitoramento do nosso entorno e do consumidor para ver quais são essas grandes oportunidades de investimento que a gente tem. Excelente. Algum ponto, Diego? Não, concordo. Acho que, assim, óbvio que sempre o longo prazo é feito de pequenos curtos prazos, né. Então, Ótimo. acho que, não tem como a empresa falar: "Vou abrir mão de resultado, completamente", falar: "Vou ter prejuízo por 5 anos", assim como a gente está vendo agora na crise de capital, que as startups que até então ficavam nadando, falava, "Fluxo de caixa não importa mais", voltou a importar, né. Sim, Então acho que a empresa tem que ser responsável e eu vejo bastante isso. Por outro lado, aqui na empresa eu vejo que, ah, os pacotes de investimentos aprovados no último ano aí, enfim, 2,5 bilhões de reais em DECO ano passado, construção de nova fábrica, ajuste de malha logística, inovação em portfólio, criação de diferencial competitivo, está completamente conectado a esse propósito de estar mais próximo do consumidor. Se fosse puramente margem, você vai otimizando, vai cortando custo, muito pelo contrário, eu vejo a empresa, ah, cada vez mais focado em ferramentas, investimento em todas as dimensões, seja em termos de tecnologia, então a sim. gente vê desde um Sapiens a todos os produtos digitais que a gente está fazendo, pessoas, né, a gente vê formação de pessoas assim como atração de retenção de talentos, assim como atração de talentos para dentro da companhia para ajudar nesse salto, assim como refazer todos os seus processos de forma mais aderente. Óbvio que a gente sabe que tem uma grande oportunidade de otimização de processos ainda, o que ainda, na minha visão, a gente está longe de falar, a gente está rodando no estado ótimo, de resultados, mas eu vejo sim que a empresa tem uma mentalidade de longo prazo, e cada vez mais focada no nosso consumidor. O que a gente Legal. não pode fazer, Xavier, é investir mal, Sim, tá? excelente. Se por acaso, eventualmente, a gente tomar decisões de mercado, decisões de investimento erradas, que sejam pequenas e rápidas, Sim, rápidos e controlados, né? Mas o capital não aceita desaforo, tá? Então, você falou, a gente consegue, enfim, aguentar resultados ruins por um certo período de tempo, em prol de objetivo maior, né, de longo prazo, mas tomar decisões, fazer uhum, investimentos ruins, aí o capital de novo não aceita desaforo. Então esse sim, tipo de erro a gente não pode fazer. E se for excelente. fazer, o deixa eventos do ambiente É, adequado, um laboratório, enfim, pequeno e rápido, mas assim, E por isso que eu acho uhum, que é legal a mentalidade ágil, porque sim, desde um de X Ventures, que a gente está falando de aí dezenas de milhões de reais, até qualquer projeto que a gente faça no dia a dia, a gente pode usar a mentalidade do erra barato e erra rápido, né. Então acho que isso é o fundamental. Qualquer teste que a gente vai fazer para o consumidor não faz em grande escala, vamos fazer em pequena escala, aprender, mas eu acho que desde o início tem que pensar numa coisa escalável, né, porque muitas vezes também você faz uma sim. coisa pequena que não é escalável. Então já pensa, erra rápido, erra barato, acerta e o que você acertar vai pagar 100 vezes esse que você errou rápido e errou barato. Acho que é fundamental essa mentalidade ágil dentro da Sim, empresa. sim. Não, sem dúvida. E é bacana olhar para esse cenário, né, para essa dinâmica, porque quando a gente olha para uma pergunta como essa, né, se realmente a gente está aí disposto a reduzir o nosso caixa, né, temporariamente, se a gente fizer um recorte para DX Ventures, sim, né, obviamente que olhando para projetos estratégicos. Eu acho que nós temos essa condição hoje de fazer o investimento em projetos como o Renato mesmo disse, né, Renato, nenhum tipo de investimento é certo de retorno, né, no futuro, é não existe 100%. garantia de retorno, não existe Não isso. existe garantia de retorno, Só em esse é um pirâmide, em é, pirâmide. só em pirâmide, Ou você pode prova faturar também, tá? é um risco que tem que correr, porque senão o maior risco eu acho que é não correr o risco, né, esse é um problema, porque outra empresa pode topar ali o desafio de testar novos modelos de negócio, então olhando para esse viés, Mas eu o risco não é ruim não, tá, Xavier? A sim, gente tem que tomar risco. exatamente. Tá? Mas quanto mais conhecido, quanto mais gerenciável e mitigado for esse risco, melhor, Melhor, com tá? certeza, Mas a sem gente tem que tomar dúvidas. risco. Você não consegue inovar se você não tomar risco. Exatamente. Perfeito, pessoal. A gente está seguindo aqui, caminhando para o fim nosso bate-papo aqui, da nossa conversa. E para a gente encerrar esse bate-papo, tem uma última pergunta para vocês com um olhar um pouquinho mais para o futuro, que é o seguinte, né? Quando a gente está olhando para o futuro, onde nós estamos concentrando os nossos esforços para criar a vantagem competitiva para a Dexco? Olhando aí um pouquinho para o nosso futuro.
Na minha visão, acho que foi o que a gente discutiu bastante aqui, a gente está colocando o valor, né, todos os nossos esforços, o que fortalece nossas marcas na presença junto ao nosso consumidor. Então acho que, pelo menos quando eu olho do ponto de vista de Deca e revestimentos, que é o Uhum. que eu estou mais próximo, eu vejo o dia a dia a gente transpirando e pensando em como eu posso ter marcas mais fortes, marcas mais reconhecidas, marcas mais diferenciadas e que despertem um desejo maior do que o nosso consumidor. Isso traz valor para toda a cadeia, né, a gente tem produtos mais desejados, a gente pode ganhar mais dinheiro com isso, porque a gente pode colocar um um preço diferenciado, o nosso famoso high-end aí. Uhum. O varejista fica feliz, seja direto, seja indiretamente, porque ele tem produtos e serviços que atraem consumidores para dentro da sua loja, isso fortalece nossa marca e nosso relacionamento, bem como a gente tem consumidores felizes que vão instalar os produtos na sua casa e viver de fato ambientes. Eu acho que então a gente tem vivido de fato essa onda do viver ambientes cada vez mais conectado e estando presente na casa do consumidor. Bom, Não, sendo bem direto ao ponto na resposta, acho que a gente está investindo cada vez os investimentos que a gente traçou no horizonte dos próximos 5 anos, que é aquele horizonte que a gente sim. projeta, né, basicamente a gente tem investido, em iniciativas que vão, aumentar as nossas vantagens competitivas e criar novas vantagens competitivas. Acho que esse é o grande foco de investimento é Uhum. esse. Melhorar, expandir, monetizar cada vez mais nossas vantagens competitivas e criar novas. Tá, essas são as 2 grandes fontes de investimento que a gente traçou nos próximos anos pra gente. Não, é legal, né, porque, quando a gente olha isso, tendo esse olhar para o futuro e a gente faz essa amarração junto com o conceito do modelo de negócio, a gente olha, por exemplo, para parceiros que são chave para esse processo, até eu traria aqui, né, como um complemento do que vocês falaram, a próprio Opendexco, né, quando você pega parceiros, que são as startups, para trazer para dentro soluções que sozinhos a gente não teria condição de criar, acho que isso é um olhar para o futuro também, né, quando provavelmente para o caso da QRC, vocês devem ter N parceiros que ajudam no desenvolvimento e na construção Perfeito. desse caminho que vai nos levar, né, a um cenário muito mais adequado daquilo que a gente está esperando. Muito bom, pessoal, foi um prazer enorme bater esse papo aqui com vocês. Se vocês quiserem deixar aí alguma dica, sugestão ou recomendação para nossa audiência que está aqui nos assistindo, fiquem muito à vontade. Pô, obrigado, Xavier, pelo convite. Foi um prazer aqui Imagina, falar para todos que isso. vocês. Eu faria um grande, deixa eu tirar um pouco o chapéu da estratégia e voltar com inovação aqui. Bacana. Eu faria um grande convite para vocês, de facilitar ou se aproximar cada vez mais com o time de inovação, não somente inovação corporativa, mas todo o time de inovação espalhado na Dexo, tá? A gente inova de várias formas, tá? A gente está aberto a auxiliá-los, ajudá-los e a trocar ideias de como a gente consegue inovar cada vez mais, tá? A gente tem algumas formas disso inovar que a gente montou aqui dentro da área de inovação corporativa. Uma delas é o próprio DX Ventures, que foi objeto aqui Sim. de vários tópicos ao longo da nossa conversa. A gente tem o Opendex que você citou agora no final, que nada mais é do que uma união do modelo de agilidade, e de inovação propriamente dito, né. Então a gente, Sim. mapeia grandes dores, na verdade, pequenas grandes dores do dia a dia, né, seja de processos, seja de ineficiências ou até oportunidades, né, e procura monetizar ou endereçar ou extrair valor dessa oportunidade via alguma solução que a gente já mapeou no ecossistema empreendedor, tá. Então enquanto o DX Ventures ele foca muito em potenciais inovações disruptivas, o Opendexco ele foca muito na inovação incremental, naquela pequena Sim. melhora do dia a dia, né. Então essas são as duas grandes frentes nossas de inovação aberta, tá. Em paralelo a isso, a gente tem, o intraempreendedorismo, né, via nossa plataforma Imagine, que é por onde a gente identifica, reconhece e capacita os nossos, intraempreendedores, nossos 14.000 intraempreendedores ali, tá. Provavelmente depois em um outro momento a gente vai, divulgar cada vez mais o que a gente tem atingido o valor que a gente tem criado com essa terceira vertente aqui, com essa vertente de intraempreendedorismo. Mas fica aqui o convite de vocês, pra quem se interessa, e sinceramente eu acho muito interessante, não é só porque eu tô com o chapéu de inovação aqui, mas eu acho muito interessante, Sim, sim. como que a gente pode cada vez mais criar e incentivar o intraempreendedorismo da empresa. É isso que vai garantir, novamente, como o próprio Diego falou, o longo prazo ele é feito de uma sequência de curtos prazos. São esses pequenos passos em direção a fazer cada vez mais um pouquinho melhor todo dia, que vai fazer com que a gente reforce a nossa posição de liderança em todos os mercados que a gente atua. Então, a área de inovação é uma grande, parceira, na verdade, nesse desenho da visão de futuro da empresa. Perfeito, Renato. Muito obrigado. Perfeito. Bom, acho que primeiro parabenizar, eu acho fantástica a iniciativa.
Eu acho que a gente está num momento único da companhia, né? Eu acho que todo mundo que chega aqui vê como a gente está efervescente, Sim, a empresa não para. E a gente está a todo momento discutindo com novas vias, novas formas de fazer negócio, do mais simples ao mais complexo. Então, acho que é um convite a todos aí, a área de capabilities comerciais, a gente vive bastante isso aí dentro de Deca. Todo mundo que tiver uma ideia super super bem-vinda, seja o time de vendas, bacana. ah, time interno, para que a gente possa potencializar mais ainda. E eu acho que, assim, não é nenhum tipo de jargão, mas a gente está num momento fantástico aqui dentro da empresa para viver, inovar e criar novos modelos e novas formas de fazer negócio dentro desse mercado, que é um mercado, como o Renato falou, talvez um dos menos, digitais ou menos inovadores do mundo, mas que, enfim, não, isso não é uma trava, justamente pelo contrário, qualquer pequena inovação, e a gente vê isso, tem coisas que alguns mercados já funcionam há 7, 8, 9, 10 anos, quando a gente coloca aqui nesse mercado, o resultado é fantástico. Então, acho que a gente tem uma oportunidade ímpar aqui de construir um futuro mais brilhante ainda para essa companhia. Excelente, pessoal. Muito obrigado mesmo, Renato, Diego, pela participação de vocês aqui. E por aqui encerramos mais um papo aí da nossa série Caminhos para a Transformação Digital. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, nem os próximos episódios, então corre aí e assista, porque eles estão incríveis. Até mais. Tchau, tchau.